Qual a diferença do espiritismo para o espiritual? É a dúvida que as pessoas têm, né? A gente acaba convivendo com várias pessoas no decorrer da vida, eu fui uma delas, que convivi com várias informações, né? Onde eu via muita coisa também. Eu, quando criança, eu venho, né, de um lado que a minha mãe, muito do lado do espiritismo, né? Não só minha mãe, meu avô, meu bisavô, a história com o espiritismo dentro do sistema da minha família vem de outras gerações, né? O meu tio-avô, ele foi que montou o primeiro centro espírita no estado de São Paulo. Tem livros, histórias, fotos da primeira casa, eles tudo com aquele externo, né, na frente da casa, que eles faziam um trabalho da linha do espiritismo, que o espiritismo nada mais é do que uma linha de Allan Kardec, que é onde estuda, né, que vem desses conhecimentos do mundo do espiritismo, né, que é a linha, né, é uma linha, é um ensinamento. Eu hoje posso dizer para vocês, eu não tenho nenhuma religião, né, mas uma palavra que eu escutei até esses dias e fez todo sentido para mim. Se eu pudesse escolher se eu fosse obrigado a escolher hoje uma religião, eu escolheria o espiritismo pela linha que eles estudam, né? Mas eu não tenho, né? Então, espiritismo é uma linha, e isso que eu quero deixar claro para vocês. Espiritualidade é outra coisa totalmente diferente, né? Espiritualidade é o mundo espiritual, o universo ele é espiritual, a criação divina é espiritual, né? E essa criação divina, ela está em todo lugar, ela está numa árvore, né? Na semente que tem a energia, é o propósito de um grão dar fruto. O propósito de um grão é deixar que a energia, que o mundo espiritual age através dele. E nós também viemos desse mundo espiritual. E esse mundo espiritual é um mundo de energias. É um mundo da gravidade, né? É um mundo que a gente está numa atmosfera, numa galáxia com mais de 100 milhões de estrelas e um planeta que gira dentro do seu próprio eixo, fazendo um processo de rotação e translação, onde nós temos o Sol, nós temos a Lua, nós temos vários planetas, e isso tudo acontece de uma forma harmônica e perfeita. O mundo espiritual é isso aí. O mundo espiritual ele está dentro de nós, fazendo o nosso organismo funcionar, nosso olho piscar. Esse é o mundo espiritual. Nós viemos desse mundo espiritual, nós fazemos parte da natureza. A natureza não está para nós, ela faz parte de nós. E dentro disso que eu venho trazendo para vocês é para que vocês entendam a diferença do mundo espiritual pro espiritismo. O processo com a medicina, que é um chá, que quando a gente consagra ele, a gente se conecta ao mundo espiritual, às energias do meu corpo, o que meu corpo está vibrando, qual a informação que está aqui na minha mente, que essa informação é uma energia, está no HD. E se é uma energia que está aqui, é um espiritual, porque é uma energia. E essa energia, muitas vezes, está fazendo o quê? Agindo dentro de nós, fazendo com que a gente tenha medo, muitas vezes, do que a gente viu, que a gente sinta angústia, que a gente desconecta, e é onde a gente acaba desconectando do quê? Do nosso ser, da nossa essência, né? A gente desconecta dessa essência e passa a ser o quê? Passa a ser essa verdade, essa informação. E é isso que acaba acontecendo conosco, é isso que a gente acaba adoecendo muitas vezes, porque se conecta dentro de uma informação. Essa informação passa a ser a nossa verdade. E a gente desconecta do ser. O ser é o quê? Basta olhar para um bebê. Ele é pura essência. Ele é um ser. Mas esse bebê é um ser humano. Ele vai se tornar humano a partir do momento que as informações começam a chegar para ele. E essas informações passam a ser a verdade dele. Ele passa a ser esse ser humano. Ele desconectou do ser.
Se a gente observar para uma criança, ele só está ali, no nada. Ele é por essência, ele é só um ser. Então o mundo espiritual é esse mundo que a gente está conectado, fazendo parte, a gente vem dele. Do pó nós viemos, do pó nós retornaremos, né? Qual que é o oposto da morte? As pessoas muitas vezes dizem que é a vida, mas não. O oposto da morte é o nascimento. A gente estar vivo, nascer, e a vida e o nascimento é no agora que a gente consegue sentir, é no agora que a gente pode ter. Para vocês entenderem o que a gente faz dentro desse processo com a medicina é o voltar para casa. E quem é a casa? É esse mundo espiritual, é o Criador que está dentro de nós e não fora. Ela nos permite, através de um chá que faz um efeito em nós, né, que é o DMT, o dimetiltriptamina, acontecer uma expansão da pineal, uma dilatação. Aí o sinal aumenta. E quando o sinal aumenta, a gente começa a entender quem somos nós, que nós somos esse ser e que a mente é um mecanismo. E aí é onde as pessoas começam a sair do processo de depressão e começam a entender quem são elas, entender que a mente é apenas um mecanismo, que é onde nos assemelhamos à imagem e semelhança do Criador. Se existe algo de semelhante em nós do Criador, não é a imagem, né? Se Deus chegasse, você acha que ele ia chegar com braço, perna para nós, como uma forma? Como seria se ele olhasse para você, sendo a imagem e semelhança dele? Não é dessa forma. A imagem e semelhança que eu vejo é que nós temos a mente que nos dá o poder de criar, porque ele criou tudo de uma forma perfeita e ele é essa criação. Ele é o todo. Ele não está lá longe olhando para nós, nos julgando, nos criticando. Ele está dentro de nós. E essa oportunidade que nós temos de vivenciar essa experiência é nos conectar com Ele no momento presente, é onde a gente silencia a mente e nos conecta com a essência dele, num estado de presença, porque a gente encontra a porta estreita que Jesus tanto falou. Procurai a porta estreita, porque largas são as portas que vai te levar para a perdição. E as portas largas da perdição é o passado, que é só uma informação. É o futuro, que é só uma projeção. E a porta estreita é o agora, momento único, que a gente só consegue viver no agora. Essa é a grande e total diferença. Se você quer participar de um processo desse e tem medo, porque isso tem a ver com espiritismo, não tenha medo. Como eu disse lá no começo, voltando um pouco, eu também tinha essa preocupação, porque eu convivi no meu sistema como meus tios, meus avô, como eu contei, meu tio avô foi o primeiro centro espírita que ele montou em São Paulo, acho que foi, agora me confundi. Meu avô, pai da minha mãe, o primeiro centro espírita montado em Cornélio Procópio, existe até hoje. A minha mãe montou o primeiro centro espírita de Formosa do Oeste. Então a linhagem no mundo do espiritismo eu conheço. Ao mesmo tempo eu não segui. Por qual motivos? Porque meu pai vem da Igreja Católica e minha mãe vem da linha do espiritismo. E eu, por uma ilealdade, né, não querendo favorecer um ou outro, eu escolhi não ter nenhum. E isso foi a melhor coisa que inconscientemente eu acabei fazendo, porque daí eu fui entender o processo como funciona, entender que a essência está dentro de mim, e nada contra quem segue uma ou outra. Nós temos o livre-arbítrio, mas eu escolhi entender quem sou eu para além da minha mente, entendendo que eu venho do mundo espiritual e que ele está dentro de mim, agindo dentro de mim. E aí as coisas começam a mudar e ficar diferente. Então é isso que eu posso trazer para vocês, que talvez tenha
uma vontade de querer olhar, entender por qual motivos a sua vida não está indo bem no relacionamento, por qual motivos não está indo bem no financeiro. Muitas vezes a ideia que você tem de você é o que te trava dentro dessa situação, porque você está sendo a verdade que foi colocada em você, é o falso eu que está agindo dentro de você. O falso eu é a mente, a ideia que você tem sobre você. Agora, quando você entende que essas ideias são apenas uma ideia e que você vem de uma essência primária, que é a essência divina, você começa a usar a mente como mecanismo e tudo começa a mudar, porque a gente vem para o primário, é o transcender a mente. A gente consegue fazer o transcender, a gente transcende a mente num processo desse com medicina e é onde tudo se transforma, usando esse método que é aonde quem tem os conhecimentos é os indígenas que usam isso há milhares de anos para transcender a mente, silenciando ela, entrando num estado de presença aonde ele tem uma comunicação com a floresta, aonde ele sente a energia daquela árvore, daquela planta, aonde dentro dessa comunicação ele sabe para qual planta serve para isso, aquilo, e é fato. Como pode ele saber tudo disso? E os cientistas vão lá hoje, cata aquela planta que ele diz que é para dor de estômago e vê, olha, a substância que tem dentro dela é o que age realmente no estômago. Uau! Como eu não olho para isso? Então a gente tem que respeitar muito esse conhecimento deles, entender que esse chá que vem com essa finalidade para eles, nós podemos fazer esse processo, mas isso tem que ser muito respeito, para haver uma integração, porque eles são muito conectados ao ser. Não existe a maldade, não existe, né, essa mente perturbada. Eles se conectam com a natureza. Então, para eles é um processo muito natural. Mas quando a gente se conecta com o chá, com uma mente cheia de informação, cheia de medo, essa integração precisa ter o lado terapêutico para que a pessoa entenda como funciona o mecanismo da mente. E é isso que a gente faz dentro desse processo, dessa conexão. A gente te ajuda a integrar o mundo espiritual com o mundo material, que nós somos matéria e não matéria. Enquanto você estiver vivo, você vai viver com essas duas coisas. O vivo na matéria, não na existência. A existência, a vida, ela é, como que Jesus falou? A vida é eterna. Porque a vida é do Pai, é eterna. A matéria é só uma passagem. Como lidar com essa passagem com mais leveza, com mais harmonia, é a escolha de cada um. Você tem o livre-arbítrio. Quer fazer essa viagem para dentro de você, entender quem é você para além da essência? Eu te convido a vir conhecer a forma que a gente trabalha, tá bem?